Olha só, vamos atualizar a situação das famílias atingidas pelas enchentes, pela cheia dos rios, lá no município de Uruçuí. Lá, equipes da Defesa Civil e de diversos outros órgãos, inclusive Corpo de Bombeiros, atuam em conjunto no atendimento às pessoas que precisaram ser removidas das casas e também avaliando, né, os riscos e também traçando estratégias para minimizar, né, o impacto que tem na vida das pessoas quando acontece o que aconteceu lá. Um volume de chuva jamais esperado num curto espaço de tempo. O volume dos rios vai para as alturas, né? E aí há percas na agricultura, comércios ali na calha do rio que estão debaixo d'água. Então as autoridades continuam atentas. Deixa eu voltar a falar com a repórter Gorete Santos para nos trazer a atualização das informações dos reflexos dos efeitos da chuva lá na cidade de Uruçuí. Pois é, Tiago, para você ter uma ideia, né, o normal para o período lá, por exemplo, era em torno de 170 milímetros de chuva. No mesmo período em que chovia isso normalmente, agora se vê quase o triplo, 450 milímetros, é muita coisa. E os efeitos, todo mundo já sabe, né? Rompimento da PI 247, famílias desabrigadas, muitas outras desalojadas. E vem mais chuva por aí. Então, realmente é necessário o trabalho que começa a ser feito, uma verdadeira força-tarefa lá na cidade de Uruçuí e adjacências, já que essa é uma situação que envolve não só o município de Uruçuí, mas todo o território do Alto Parnaíba. A gente já falava sobre isso ontem, né? Aproximadamente 12 municípios. Agora, claro, os estragos são maiores nos municípios de Ribeiro Gonçalves e também de Baixa Grande do Ribeiro, que ficaram isolados, né? A PI 247 é exatamente a que liga o município de Uruçuí a essas outras duas cidades, que estão praticamente ilhadas. São muitas comunidades nessa situação. Várias secretarias do estado enviaram representantes para o município de Uruçuí. Começou a ser realizada toda uma vistoria ontem, reunindo Secretaria da Defesa Civil, Assistência Social, Corpo de Bombeiros e muitas outras envolvidas para tentar minimizar os efeitos que foram provocados por essas fortes chuvas que a gente tem visto cair lá na região. A gente tem, inclusive, depoimento do secretário estadual da Defesa Civil, José Augusto Nunes, falando sobre a situação naqueles municípios. Vamos ouvir. A situação na região de Uruçuí, ela está sob controle. Eis que o rio Parnaíba, anualmente, ele banha, ele inunda aquelas unidades habitacionais ou de comércio que estão ali na calha do rio. Esse ano, por ser um fato recorrente, veio mais cedo. Geralmente isso acontece entre os meses de fevereiro e março. Dessa vez, com a intensidade das chuvas que foram previstas pelo IMET e de fato aconteceram, há um índice pluviométrico acima do normal, fato com que contribuiu para que o rio recebesse, o rio Parnaíba, essa carga de água altíssima, somando a água que vem do estado do Maranhão pelo rio Balsas, que é o principal afluente do rio Parnaíba. Também com o rio Uruçuí Preto da margem direita. E todos aqueles riachos e córregos, brejos, a montante da cidade de Uruçuí. O secretário falou ainda, Tiago, também a respeito dessa vistoria que foi realizada ontem lá no município de Uruçuí e nos municípios também no entorno da cidade para que possam ser tomadas providências. Na cidade de Uruçuí, Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal, Prefeitura, Serviço de Assistência Social do município, a SASC Estadual, o Corpo de Bombeiro, estão atuando em conjunto, porque Defesa Civil, que fique bem claro, não é uma ação isolada, é uma ação conjunta de todos os órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal.
ela está funcionando. As famílias que foram atingidas, aproximadamente 10 famílias até ontem, já foram removidas para ponto seguro e as outras estavam sendo se conversando para levar para um ponto seguro. Então, em Uruçuí, apesar das imagens serem espantosas por conta de ser aérea, ela está sob controle, o rio ainda está naquilo que já era previsto. Em relação à PI que liga a cidade de Uruçuí, a cidade de Baixa Grande do Ribeiro e a cidade de Ribeiro Gonçalves, de fato é uma situação um pouco mais delicada, mas ontem, após ouvir o BEC, após ouvir os engenheiros da Defesa Civil, os engenheiros do DER, conduzido pelo Severo Eulálio, nós discutimos e encontramos a solução. Pelo menos 10 famílias, né, Tiago, tiveram que ser removidas das casas onde moram por essa situação de inundação. Foram encaminhadas para programas sociais que acabam destinando parte de recursos para aluguel de outros imóveis ou então ficam na casa de parentes. É uma situação realmente bem delicada e como a gente falava no início, né, a gente está em pleno período chuvoso, aqui mais ao norte começando ainda, lá na região mais a sul também tem muita chuva para vir ainda, então é um momento de cautela e de tomar providências. Thiago. Isso, Gorete, a gente inclusive recebeu agora, nossa produção recebeu agora a informação, de acordo com a Defesa Civil, os demais órgãos que estão atuando lá em conjunto, se a situação se mantiver como vem se apresentando, a questão do nível dos rios, das águas, não vier mais uma chuva em grande volume, maior do que o esperado, há uma possibilidade de iniciar a recuperação do trecho lá da PI 247, encerrar, na verdade, né? Entregar a recuperação do trecho lá da PI 247 até o dia 31. Né? Então, que é na próxima sexta-feira, então uma boa notícia lá para as pessoas da região, especialmente ali Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro, que precisam dessa via, é o caminho mais curto para se ligar ao Uruçuí e ao restante do estado do Piauí. Mas, Gorete, aqui falando de Teresina, ontem houve uma reunião, né, no Palácio da Cidade entre o governador Wellington Dias e o prefeito Doutor Pessoa, onde um dos encaminhamentos entre eles foi a criação de um comitê, né, uma força-tarefa envolvendo diversos órgãos que terá à frente a coordenação da Defesa Civil Municipal, justamente para monitorar as áreas de risco aqui na capital. Porque se prevê que se há chuvas, né, chuvas além do esperado lá na região sul do estado, é claro que o Rio Parnaíba deve trazer uma parte dessas águas para cá conforme for sendo liberado lá na barragem, né? Então as autoridades também já estão em alerta aqui para criar um comitê de acompanhamento e já mitigar e minimizando os prejuízos às comunidades que vivem em áreas de risco. E como é que está, pela sua observação aí, Gorete, a questão do nível do rio Parnaíba? O que é possível se ver aí do ponto onde você está? Pois é, Tiago, nós estamos aqui às margens, né, do rio Parnaíba, na Avenida Maranhão, bem perto aqui do Troca-Troca, e dá para a gente ver como o volume do rio já aumentou, né? O nível já subiu em função, inclusive, da abertura das comportas lá de Boa Esperança. Foi uma ação exatamente para tentar reduzir os efeitos catastróficos lá na região de Uruçuí, portanto, a água chega até aqui a Teresina. Agora, claro, não é nenhum momento ainda de preocupação na capital. O nível se mantém ainda bem abaixo da linha de atenção. A gente tem inclusive um mapa que foi divulgado, um gráfico, na verdade, que foi divulgado pelo CPRM, que é o Serviço Geológico, que faz esse monitoramento constantemente dos nossos rios, e aí eles colocam, né, tem a faixa de atenção, a faixa de alerta e a faixa de inundação. E o Rio Parnaíba ele está abaixo até da faixa de atenção, que é a primeira, né, mesmo com esse volume de água que chega aqui à capital. Vocês observam nas imagens, né, a gente não consegue mais nem visualizar aqueles bancos de areia, somente a copa de algumas árvores, algumas plantas que acabam nascendo, mata, né, ao longo do ano
em cima desses bancos de areia e, portanto, já sendo cobertas por causa desse volume de chuva. E aí, retornando nesse nível que foi divulgado pelo CPRM, Tiago, inclusive vinha se mantendo, né, um nível médio, aí houve uma queda, anteontem uma leve queda, e aí voltou a subir com essa liberação das comportas de Boa Esperança. Ainda assim, nas últimas 48 horas, na verdade, o nível subiu de aproximadamente 2,97 metros para 3,90 metros. Então, praticamente 1 metro, né, a mais do que aquilo que a gente via no início da semana, Tiago. Tá certo, Gorete, muito obrigado. Você fica aí com a imagem, ó, da embarcação atravessando o rio Parnaíba, hoje com a expansão aqui da cidade de Teresina. Muitas pessoas passam de dias, né, e que dirá aí, às vezes, até meses, sem ver essa imagem aqui. Muitas vezes não acompanham o rio Parnaíba caudaloso no período chuvoso. E aí a imagem tradicional, né, a imagem que caracteriza aqui Teresina, a travessia entre Teresina e Timon por essas embarcações que fazem esse trabalho há década. E é um serviço que a população ainda acessa e ainda realmente paga para ter a travessia aí por meio das embarcações, uma forma rápida, apesar de nós termos aí pelo menos 3 pontes, né? Nós temos a ponte metálica, temos a ponte aqui da Amizade, temos a ponte lá próxima à Tabuleta, mas a população ainda faz a travessia. Ali em cima é uma bicicleta, Ed? É uma bicicleta ali em cima também, ó. Olha aí a população utilizando esse serviço ali no rio Parnaíba, um rio caudaloso, quase 1 metro aí a mais no volume de águas no rio Parnaíba em 3 dias, com a possibilidade disso também aumentar. Muito obrigado, Gorete Santos. Quem é o repórter cinematográfico que está com ela? É o Marcos? É o Adriano? É o Adriano Pernambuco. Um abraço a todos aí, bom trabalho, parabéns pelas belas imagens aí do rio Parnaíba e da travessia na embarcação 4 de abril.